O motor alternativo também, nesse modelinho esquemático, agora vamos analisar nesse aqui aquilo que a gente viu lá. Imagine então que eu tenho um pistão. Vejam, é importante que a gente conheça. Bom, a gente vai evoluindo a conversa aqui, vocês vão descobrindo essas nomenclaturas que eu vou usar aqui, né? Esse elemento que se desloca aqui para cima e para baixo, a gente chama de êmbolo ou pistão. Ele se desloca, né? E ele é que vai produzir o trabalho aqui dentro. Então, bom, o trabalho é produzido pelo combustível, mas nesse modelinho esquemático eu também tenho a presença de válvulas. Está representado aqui válvulas, válvula de admissão, ou seja, onde entra o ar e o combustível, válvula de escape, essa outra pequena válvula aqui, ela libera os gases inertes, e o êmbolo, e esse aqui eu tenho uma biela manivela, que ela transforma um movimento alternativo em movimento de rotação, é o que a gente viu, né? Que é uma sacada muito legal, que foi descoberto isso, sabe-se lá em que ano, né? Faz muito tempo já. Então, um motor, a gente esquematicamente pode identificar como essa peça aqui. Eu tenho então, repito, o pistão, o sistema biela manivela. Vocês imaginem que esse pistão está no ponto morto superior, como a gente identifica, né? PMS, ponto morto superior, ou ponto morto inferior, PMI. Se ele está no ponto morto superior, vejam que ele não vai até as válvulas, ele tem uma pequena câmara ali, que a gente chama de câmara de combustão. Então ele vai somente até o ponto morto superior e ao ponto morto inferior. Vamos imaginar que ele está aqui no ponto morto superior e eu faço um movimento, deixa eu trazer ele bem no sincronismo aqui. Eu faço um movimento para baixo e esse movimento pode ser por uma pedalada, por uma manivelada, por um motor elétrico. Eu tenho que dar início nesse movimento, porque sozinho não acontece nada, né? O motor está parado e vamos supor que o pistão esteja no ponto morto superior. O pistão pode estar em qualquer lugar, na prática, né? Então vamos supor que ele está ali paradinho para efeito de entendimento aqui. Se eu dou uma pedalada aqui na parada, ele vai se, assim como nas motos, que a gente está acostumado a ver, né? Ele se desloca do ponto morto superior ao ponto morto inferior e vejam que ele abre a válvula de admissão. Está vindo e de forma sincronizada, porque existe aqui um sincronismo com engrenagens ou correias ou correntes que garante que quando ele vai do ponto morto superior ao ponto morto inferior, ele abre a válvula de admissão. Se ele está descendo, ele cria uma sucção no interior do motor aqui, uma sucção. E essa sucção vai ser preenchida pelos gases que passarem pelo coletor de admissão, que está representado nesse ponto aqui. Eu tenho aqui a representação de um carburador também. Esse aqui é um modelo mais antigo, hoje os motores já não usam mais carburadores, outros usam ainda, né? Mas então, se eu tenho um carburador aqui, que é um depósito de nível constante, dentro está cheio de combustível, e eu faço esse pistão deslocar-se do ponto morto superior ao ponto morto inferior, eu crio uma depressão aqui, e vai haver um fluxo de gás, de movimento de ar aqui pelo coletor de admissão, ele entra completamente no interior do cilindro, enche aquele volume ali com ar e combustível, de preferência, né? Ar e combustível. Então eu tenho aqui essa cama, o volume do cilindro cheio de ar e combustível. Se eu tenho continuidade no movimento aqui, porque eu não paro, né? Quando a gente quer promover que o motor se funcione, a gente dá uma pedalada, ou uma manivelada, ou acelera, ou liga o motor de arranque, e o pistão faz vários movimentos. A gente está analisando bem devagarinho aqui esse processo. Então ele por inércia, ou ainda não é por inércia, na verdade, é porque é pela minha energia muscular. Vamos analisar que tenha sido por energia muscular. Eu estou cedendo energia para o sistema, energia minha, da minha alimentação, do meu músculo. Então eu entrego energia para esse sisteminha, ele continua subindo. Como ele estava cheio de ar e combustível, ele sobe e está comprimindo essa mistura ar-combustível. Ele comprime exatamente alguns graus antes do ponto morto superior, nunca exatamente lá no ponto morto. Quando ele chega aqui a alguns graus antes do ponto morto superior, ocorre a ignição da mistura, essa mistura ar-combustível. Pega fogo por influência de uma vela. Aqui tem um desenho esquemático de uma vela de ignição. Então essa vela de ignição, ela tá associada aos componentes elétricos e eletrônicos,
ela salta uma centelha entre os eletrodos e essa centelha põe fogo na mistura ar combustível, pega fogo. Quando pega fogo na mistura ar combustível, como eu falei naquele outro motor também, no motor de rotativo, eu poderia romper isso aqui como numa granada, arrebentaria a cabeça do pistão aqui, do bloco, do cabeçote, né? Mas isso não ocorre. Foi feito de forma muito estruturada para não romper. O que acontece? Quando pega fogo na mistura e expande o combustível, como se fosse numa bomba, ele empurra o pistão para baixo. Esse é o tempo-força do motor. Então ele empurra para baixo com energia, e agora a energia térmica, a energia química do combustível, o combustível está ali paradinho no tanque, ou na bomba de combustível, ou no subsolo, ele tem energia química. Se tu desencadeia essa energia térmica através de uma chama, através de uma centelha, então ele tem aquela energia química transformada em energia térmica. Essa energia térmica, energia de calor, ela vai dar origem à energia mecânica, porque ela empurra o pistão para baixo, com força. O pistão, agora sim, tem energia oriunda desse processo, né? E aí, ele poderia parar aqui embaixo, mas não para porque ele tem volantes, ele tem sistemas de contrapeso que fazem com que ele continue o movimento pela inércia, pela conservação desse movimento, e aí ele vai para cima, e agora, notem que quando ele está subindo, ele abriu a válvula de escape, dá para perceber, né? E aí ele descarrega os gases inertes, e apagou, e o motor terminou o ciclo. Então o ciclo dos motores de 4 tempos é admissão, abre a válvula de admissão, ele admite até o ponto morto inferior, compressão, comprime até o máximo da sua compressão. Expansão, porque pegou fogo na mistura, a expansão é o tempo-força do motor, ele vem para baixo com energia. E depois ele sobe e faz o escape. E aqui termina o ciclo. Admissão, compressão, expansão e escape. Esse é o ciclo dos motores. São motores que giram mais rápido, tem uma rotação mais elevada, tem menos peças móveis, não tem tantas válvulas, tantas partes móveis, né? Que cria tanto problema de atrito nos motores. Então os motores 2 tempos são mais nervosos, andam mais rápido. Mas eles têm comprometimento porque quando eles estão descrevendo a potência, que quando o motor está vindo para baixo com potência, está empurrando o pistão para baixo, de repente abre a válvula de escape. E isso dá uma perda de potência. Dá uma falsa impressão que os motores 2 tempos são mais potentes. Eles giram mais alto, né? Então o motor 2 tempos ele pode atingir rotações de ordem de 8, 9, 10 mil rotações por minuto, ao passo que o mesmo motor similar, assim, de 4 tempos, não consegue rotações tão elevadas. Para o indivíduo, né? Para a pessoa que está gravando. Começa agora. Fantástico? Não.